Milton Lira, do canal Migratalks, e hoje a gente vai falar de um tema muito importante, provavelmente em dois blocos, porque ele impacta diretamente no seu planejamento de pré-vinda para o continente europeu ou para qualquer outro país que você vai migrar. A gente vai falar especificamente da nossa experiência na Espanha, mas creio que seja válida para qualquer país. Vamos lá. Na Espanha você tem o seguinte: o visto normalmente você tira no Brasil, nas embaixadas ou consulados, são 5, se não me falha a memória, depois a gente fala de onde elas se situam. Definido o tipo de visto, conforme o visto, você vai ter que comprovar os meios econômicos para o indexador que eles têm aqui na Espanha, chamado IPREM, que seria mais ou menos o custo de vida anual de uma pessoa normal. Aqui está em torno de 7.200 euros anuais, que você tem que comprovar em conta, depositado em alguma conta, na sua conta, para que confirme que você tem solvência financeira para estar aqui e não vem aqui para bater na porta das pessoas como um mendigo. Mais ou menos essa é a ideia deles, a ideia é para ser um pouco mais frio. Conforme a quantidade de dependentes, você também tem outro custo adicional em relação a isso. Normalmente eles pedem essa comprovação de solvência para estudantes e para as residências não lucrativas, ou seja, pessoas que vêm para cá, não, eu tenho dinheiro, vou me aposentar na Espanha, então eles pedem que você comprove, então comprova. Além da solvência financeira, a questão de seguros, etc, são solicitações. Comprovado isso, ou mesmo se você já é cidadão da UE, ou cônjuge de alguém que é cidadão da UE, você tem que começar a pensar na sua documentação. Primeira etapa, consulados e embaixadas. Então eles vão pedir uma série de documentos que está lá, os links estão lá nos sites deles, com as taxas também que são bem aplicáveis lá. Você paga as taxas, marca a sua cita, agenda, ou seja, agenda a sua visita, apresenta os documentos, normalmente em espanhol, em tradução juramentada, feitas normalmente por alguém da junta comercial do seu estado, que vai dar o selo, que é um selo que comprova que é uma tradução real. E a apostila de Haia, que a apostila de Haia é um cartório internacional, em Haia, na Suíça, acabaram fazendo isso para que os documentos tenham uma validade internacional, para que você não tenha que fazer a validação como antigamente tinha que ser feito. Em cada país que você entrasse, tinha que fazer um registro cartorário disso. Cara, isso era uma fortuna e era totalmente inaceitável, quer dizer, uma coisa dispensável de ocorrer. Então, a Haia finalmente teve essa brilhante ideia da apostila de Haia, você carimba tudo como um documento internacional válido. Ponto. Válido com fé pública, ok? Preveja esses custos todos, porque as taxas são todas públicas, os custos de tradução são todos públicos, você procura, faz orçamento, porque muita documentação você vai precisar aportar na embaixada ou consulado. Ok. Lá na embaixada ou consulado, muito provavelmente você vai receber o seu NI provisório. Esse NI provisório são de 3 meses e quando chegar aqui na Espanha você tem que fazer o seu NI definitivo, já aportando outros documentos que você também vai identificar. Qualquer advogado de estrangeiria ou qualquer pesquisa na internet você pode fazer, mas a gente também vai falar para você aqui, de forma genérica, todos os documentos que são necessários. Se precisar aprofundar, se precisar de um advogado de estrangeiria, precisar de uma consultoria mais específica, nós temos canais também para indicação para vocês, para que não se percam nessa hora. Essa hora é fundamental para que depois não saia mais caro para você, ok? Conheço muita gente que teve que voltar para o Brasil porque esqueceu de algumas etapas e que não conseguia aportar a quantidade de documentos necessários aqui, ou teria que buscar no Brasil algumas coisas, enfim. No final fica caro quando você não planeja a sua vinda. Vamos lá. Quando você chegou aqui na Espanha, você tem que fazer o NI definitivo, como eu falei. Provavelmente vai ter que acessar um advogado de estrangeiria, porque essas pessoas têm caminhos um pouco mais rápidos para conseguir as citas, que são os famosos agendamentos aqui. Espanha existe cita para tudo. Então você tem que ter já na cabeça que qualquer coisa que você vai fazer, você quer falar com o seu veterinário, tem que ter cita, você quer falar com não sei o que, tudo é cita, tudo é programado. Por quê? Eu sou um cara que acredito no agendamento das coisas. Eles têm uma visão muito clara sobre a valorização do tempo deles. E isso é importante porque as pessoas todas ganham por hora aqui, ok? Então eles têm esse provisionamento, inclusive, do custo das empresas deles, ok? Você vai ter trâmites a pagar na polícia, no ajuntamento, porque você vai ter que pagar um empadronamento, alguns são de graça, mas enfim, o que é empadronamento? É o que confirma onde você mora, tanto para o governo estadual, quanto municipal, quanto federal.
Eles têm que saber onde você está. Não é como no Brasil, que mora 200 pessoas numa casa e fica por isso, não. Aqui, até pela previsão de água, de consumo de água, de luz, de gás, de transporte público, de recolhimento de resíduos, eles têm uma métrica de saber exatamente quantas pessoas e quais moram em cada residência. Normalmente, onde eles não sabem, eles fazem batidas policiais mesmo. Quando eles desconfiam, eles fazem batidas policiais, porque pode ser qualquer tipo de coisa. Europa é muito sujeita a questões de terrorismo, etc, etc. 5 minutos e meio, a gente já vai passar para o segundo bloco, porque o tema é um pouquinho extenso. Continuando nesse bloco, nesse próximo bloco aqui, a gente vai falar um pouco sobre a história dos orçamentos, né? Pré-orçamento antes de você vir para a Espanha. Primeiro bloco a gente falou sobre documentação necessária da embaixada no Brasil, do consulado do Brasil, e a questão aqui quando chega na Espanha já para validar o principal documento, que é o seu NI. Tá? Então vamos lá. Tem coisas que são muito baratas de fazer, que é tipo o estudo do idioma, que para muitos é uma barreira de entrada, mas vou confessar a vocês que talvez foi a parte mais fácil a hora que a gente viu a chave. É importante você comprar livros, baixar aplicativos, ou ver filmes, isso tudo é muito barato ou gratuito, na maioria das vezes. Outra coisa que é gratuita, mas que você deve considerar, tem um custo que é só da internet, é ver vídeos do local que você quer, ver da cultura, ver das pessoas, entender um pouco da gastronomia, enfim, dos esportes, onde é que estão as coisas legais. Isso é muito bacana para a sua adaptação um pouco mais rápida em solo europeu, tá? Na cidade que você quer. Outra coisa importante é a estimativa das passagens aéreas. Muita gente não dá bola para isso. E conforme o período que você compra muito, muito barato. E se deixar muito para cima da hora, compra muito, muito caro. O fluxo das passagens aéreas ela é um gráfico ascendente, que aqui embaixo é barato, lá em cima é muito caro, e aqui embaixo, na prévia do embarque, também é barato. Você não vai programar uma viagem para amanhã. Você vai programar a viagem com 6 meses de antecedência, pelo menos. E ainda existe outro fator que é importante para quem conhece, é a história das milhas, que o brasileiro ele não se habituou com a história das milhas. Existiram empresas que aplicaram alguns, não digo golpes, mas não conseguiram fazer corretamente a questão das milhas e acabaram prejudicando a imagem das milhas. Toda a companhia aérea do mundo tem um programa de milhas. O seu cartão de crédito que você usa tem um programa de milhagem, o que você gasta no seu posto de combustível, no seu supermercado, tudo isso você pode acumular nos programas de milhagem e aí na hora que você vai comprar sua passagem sai quase de graça, quando não de graça, quando não consegue viajar até de executiva. Então assim, pensem nisso, consultem quem saiba fazer, existem até cursos na internet, alguns gratuitos, outros pagos, mas façam porque é um ponto importante, porque é uma despesa que você vai baixar uma passagem de volta, porque tem que ter marcado a volta. Você não é cidadão ainda, você não é nada, então você tem que ter a passagem de ida e volta. Dá para comprar passagem só de ida? Não. É um risco altíssimo da imigração barra você. Tá? Vamos lá. Custo importante para você já prever, que é o custo dos primeiros dias de chegada. Pô, onde é que eu vou ficar? Então, assim, é importante que a gente entenda que você vai ter que ter um Airbnb, ou um aluguel temporário em algum apartamento, ou, inclusive, algum quarto em algum apartamento já de casa particular. Isso é muito importante que você conheça esse processo. Então, pense nisso, pense nesses dias que você vai ter antes de alugar o seu apartamento definitivo. Porque aluguel de um apartamento aqui exige uma série de outras implicações que remotamente a possibilidade de locação é praticamente zero. Então é importante que você conheça um pouquinho sobre como alugar o seu apartamento. Aqui a gente vai falar agora rapidamente, porque existe um módulo específico de locação de apartamento. Todo apartamento aqui, quando você aluga, o condomínio já está incluso. Isso é uma parte importante, porque os proprietários não querem se sujeitar a que um eventual inquilino não pague o condomínio e tenha problemas jurídicos depois. Todo aluguel aqui normalmente é feito via imobiliária. Quando é feito diretamente com o proprietário, você tem problemas, porque você não tem garantias jurídicas de que o proprietário, inclusive, vai honrar o que ele diz. Quando você faz isso via uma imobiliária, você tem um contrato, só que você paga para essa imobiliária, para ela ter apresentado o imóvel a você, para ela ter feito as visitas, para ela ter feito os contratos, enfim. Para a imobiliária, ela cobra normalmente 10% de uma anuidade, ou seja, pega o valor do aluguel, multiplica por 12 vezes 10% é o que você tem que pagar para eles, e ponto. Isso, o valor não é reembolsável em nenhum momento. Depois, para o proprietário. O proprietário, ele cobra uma taxa legal, que vai para um banco estatal chamado Incasol, que é de 2 aluguéis,
que seria uma espécie de fiança. Ou seja, uma garantia que o dono tem que quando você sair do imóvel vai estar tudo impecável, e se não tiver, ele pode deduzir dessa fiança os valores que ele entendeu que são justos a que ele cobre, ok? Outra etapa é a questão da caução. Se ele entender que você não tem solvência financeira, ou seja, não tem como comprovar meios econômicos, ele pode cobrar de 2 a 12 aluguéis antecipados, conforme a cara do freguês, exatamente isso que eu tenho que falar para vocês. Então, assim, quando você tem um contrato de nômade digital, ou um contrato de empresa que você vem, ou quando você é estudante, alguma coisa que pode trabalhar num outro processo, é mais fácil essa comprovação, porque você já teve que comprovar seus meios econômicos lá na obtenção do visto. Então, assim, para alguns casos, a questão do aluguel é simplificada, para outros é bastante complicada. Então, assim, muita gente relega isso ao segundo plano. Ah, quando eu chegar lá eu vejo. Não é bem assim. Eu acho que é o fator que você já tem que ter em mente agora, ok? Depois tem as despesas de luz, água, internet e gás. Isso aí vem em contas agrupadas a cada 2 meses. E o que mais que a gente tinha aqui que era importante? A questão do aluguel do quarto, eu já falei, em algumas casas alugam-se quartos, então, provisoriamente, por 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que você consiga alugar o seu apartamento. Um abraço e vamos para o terceiro módulo, que é ainda mais importante. Vamos lá, continuando essa etapa de uma pré-orçamentação da sua vinda para o continente europeu ou para qualquer lugar, a gente vai destacar ainda mais 3 itens aqui. Um é a questão do seguro de vida. Você tem que comprovar isso na questão do seu NI. Quando você for lá fazer a obtenção do seu NI definitivo, o ajuntamento vai pedir o seu seguro de vida, seguro de saúde, porque ele corresponde a uma Unimed no Brasil, e é onde o governo imagina que você não vai sobrecarregar a saúde pública local. Porém, a gente fez e faz até hoje, mas a gente também tem acesso à saúde pública local, que também é ótima, muito humanizada, já falamos disso em outro vídeo. Então é importante que vocês conheçam a obrigatoriedade desse seguro de saúde. Eu também fiz o seguro de vida porque ele tem outras implicações, enfim, a gente vai ter um capítulo somente de seguros, que tem aqui uma série de seguros bem importantes para você pensar, desde o dentário até, enfim, então são vários que a gente vai conversar no seu devido momento. Outra previsão que você tem que ter na chegada aqui é a sua previsão de alimentação. Na verdade, a gente vai ampliar isso. Eu acho que a gente tem que ter a gente tem certeza que você tem que ter uma solvência financeira pessoal e da sua família, pelo menos por 9 a 12 meses, na hora que você tiver o seu orçamento fechado. Uma coisa é o seu pré-orçamento no Brasil. O que você vai gastar no Brasil antes de vir? Bom, esse é um ponto. Chegou aqui, qual é a sua história? O que você tem que gastar de documentos, enfim, de seguros, etc, etc. E o que você vai gastar no seu custo de vida aqui de compras, de lazer, de aluguel, de escolas, enfim. Toda essa despesa mensal, ela tem que estar computada e você tem que ter esse dinheiro garantido. Por isso que o processo de imigração não é amanhã eu vou vender o meu Chevette 96 e vou para a Espanha. Não vai. Esqueçam isso. Esse sonho, ele pode ser derrubado com algum tipo de ousadia que fica desnecessária. Você não pode jogar o seu sonho fora. Às vezes esperar um pouquinho mais, 6 meses mais, vale a pena nesse seu processo. Então o que é que a gente recomenda? Essa primeira etapa, que é a etapa de documentação no Brasil, preparativos no Brasil, até chegar na Espanha. A gente vai falar até de imigração, quando você chegar aqui lá na frente do oficial de imigração, que você tem que fazer. Porque, assim, é muito importante cada etapa dessa hora que você entra aqui. Porque conforme você falar na frente do oficial de imigração, ele também não deixa você entrar. Por quê? Porque existe muito racismo, contra o brasileiro, contra países de terceiro mundo, como eles ainda nos classificam, a ponto de qualquer deslize seu, ou qualquer conta mal feita, ou qualquer história mal contada, o oficial da imigração, ele tem a obrigação, por ser policial federal, ele tem a obrigação de entender nos seus olhos o que você está falando. Eles são preparados e treinados para isso. Então, quanto mais preparado você tiver, quanto mais documentação você tiver aportado, perfeito, não há problema nenhum. E para isso tem que ter investimento, é um custo, é uma situação de prévia
de planejamento prévio até você chegar aqui já com o seu planejamento completo, orçamento, dinheiro para isso, como é que você vai conseguir esse dinheiro. A gente vai dar algumas dicas aqui, que foi o que a gente fez e foi bem legal. Claro, cada um tem as suas, todo mundo pode ter também sua poupança, sua reserva para fazer essa modificação, mas não fazer dessa reserva, dessa vinda para cá uma aventura a ponto de você destroçar o seu financeiro e se arrepender no sexto mês. Puta, que mal feita a minha programação, mal feito o meu planejamento, eu devia ter pensado melhor. Então a gente vai ajudar você a pensar melhor. E aqui, são 80 vídeos aqui totalmente gratuitos que vocês vão olhar e absorver deles o que for melhor. Algumas coisas é legal vocês irem anotando, outras coisas vão ter cartões de resumo aqui, outras coisas vão ter apostilas, outras vão ter podcasts, vai ter um monte de coisa bem legal nesses vídeos para vocês olharem. Um abraço e até já o próximo episódio.